O sacrifício de Jesus é visto em termos de fidelidade, de alguém que decidiu fazer a vontade de Deus. E a maior tentação dele era, no meio do sofrimento, evitar a sua morte. Mas ele decidiu ser fiel à vontade de Deus, à vontade de um Deus que por meio do sacrifício vai perdoar todos os seus filhos. Essa fidelidade e obediência eram características também exigidas dos sacerdotes humanos aqui na Terra. No entanto, esses sacerdotes, eles tinham fraquezas, eles eram rodeados de fraquezas. Por causa dessas fraquezas, eles tinham que oferecer sacrifícios pelo povo e por si mesmo. Jesus não, Jesus ofereceu sacrifício apenas pelos outros, não por si mesmo, porque ele era de uma natureza diferente. Jesus é semelhante ao ser humano, ele não é exatamente igual a cada um de nós. Qual que é a diferença? Ele não tinha essa propensão ao pecado que nós temos. Esse anjo, que depois se tornou Satanás, ele quis ser igual a Deus. Ele não era, e ele vislumbrou ocupar o lugar do Altíssimo. Jesus fez um movimento contrário. Jesus não julgou por usurpação o fato de que ele era igual a Deus. O Novo Testamento fala que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ou seja, foi um movimento descendente. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Porque ele vive para sempre, ele é capaz de interceder por mim também, para que eu seja salvo para todo sempre. O Cristo que é encarnado, mas ele é diferente dos outros seres humanos marcados pela mortalidade. Ele vive para todo sempre, para interceder por mim e oferecer para mim a vida eterna nos méritos dele. Para muitas pessoas, a noção de um Deus ausente, impessoal, não favorece muito a busca por um relacionamento próximo com o Criador de todas as coisas. Somado a uma compreensão de um Jesus que pode até ter morrido por nós, mas que hoje está muito longe, em um céu distante, não é de se estranhar que muitas vezes desanimamos na fé e na perseverança para seguir em frente e lutarmos com nossas dificuldades e pecados. Mas é justamente para combater esse tipo de efeito que o livro de Hebreus trata do ministério sacerdotal de Cristo por nós no céu. Não apenas ele realiza um trabalho essencial por cada um de nós diante de Deus, como a Bíblia revela essa noção de que somente um Deus que experimentou o que é ser um humano é que pode, de fato, saber o que passamos, se identificar com nossas fraquezas e agir em nosso favor de forma muito mais significativa. Neste episódio, a superioridade do sacerdócio de Cristo fica ainda mais evidente. Fique aí, o Teólogos já vai começar. E a encarnação, ela liga Deus ao homem, liga Deus à humanidade numa via de mão dupla. Primeiramente, como descreve o Evangelho de João, o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne. No capítulo 1 ele fala, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus é a revelação da divindade para a humanidade. Ele trouxe Deus e mostrou a face de Deus para a humanidade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então Jesus é Deus sendo apresentado de uma forma visível e palpável ao ser humano. Jesus respondeu aos seus discípulos, quem me vê a mim, vê ao Pai. Essa é uma faceta. A segunda, ao assumir a forma humana, a assumir a natureza humana e voltar para o santuário celestial, voltar para o ambiente celestial, Jesus agora ele representa a humanidade diante de Deus. Então, é uma via de mão dupla. Ele representa a divindade diante da humanidade e representa a humanidade diante da divindade. Então, Jesus é Deus vindo ao homem e é o homem indo a Deus. Hebreus capítulo 5, verso 1, fala que os sumos sacerdotes humanos, eles eram tomados
dentre os homens, escolhia-se um dentre os homens, e esse sujeito, essa pessoa era constituída a favor dos homens. Era um representante da humanidade. E Jesus efetua perfeitamente esse papel como sumo sacerdote, como representante da humanidade, porque Jesus é sem pecado, ele é perfeito. Hebreus diz que Jesus participou da carne e do sangue, ou seja, ele se encarnou, e que ele tinha em todas as coisas que se tornar semelhante à humanidade, semelhante a cada um de nós. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Portanto, a encarnação de Jesus era necessária. Agora, um detalhe no livro de Hebreus, no capítulo 8, é que ali é dito que se Jesus estivesse na terra, ele não seria sacerdote. Por vários fatores. Um deles é que Jesus não era da tribo de Levi. Hebreus apresenta Jesus como sacerdote de outra ordem, da ordem de Melquisedeque. Portanto, Hebreus faz a gente olhar não para a terra. Hebreus faz a gente olhar para o céu, porque na terra ele não seria um sacerdote. Ele é sumo sacerdote de um santuário superior, o santuário celestial. É lá que, como ser humano, representante da humanidade, ele nos representa diante de Deus. Então isso nos fala acerca desta fragilidade da antiga aliança, da superioridade agora deste novo sumo sacerdote. E o autor então passa a argumentar de que forma ele é superior sacerdote, por que ele é um superior sacerdote. E então ele faz uma referência aqui a Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Capítulo 7, verso 2, apresenta o significado de Melquisedeque, diz que ele é rei de justiça e também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Menciona que ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. O que significa isso? Primeiro temos que entender onde é que surge Melquisedeque na história, porque o autor aqui argumenta e nos apresenta aqui o episódio envolvendo Abraão, a guerra de Abraão, capítulo 14 de Gênesis. E quando você vai para o capítulo 14 de Gênesis, você percebe ali uma coisa e faz parte da argumentação aqui no capítulo 7 de Hebreus. No verso 4, considerai, pois, como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. O dízimo pertencia à família de Levi. Mas o argumento é que Levi, em Abraão, pagou o dízimo a Melquisedeque. Levi seria um descendente futuro de Abraão. Mas em Abraão, ele devolveu o dízimo para Melquisedeque. Então devolve-se o dízimo para quem? Para quem é maior. E isso está aqui escrito no verso 5 do capítulo 7. Agora, além disso, existe uma bênção. Melquisedeque abençoa a Abraão. No verso 7, o argumento evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Qual é a superioridade do sacerdócio de Cristo? Como é que se comprova isso? Primeiro, o sacerdócio de Cristo não é da linhagem de Arão. Jesus Cristo ele é feito sacerdote por um juramento. E isto aqui já nos remete ao Salmo 110. No versículo 4 está escrito: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, observe que aqui, enquanto na antiga aliança os sacerdotes, sumos sacerdotes, tudo dependiam da genealogia, de descendência de Arão e assim por diante, aqui Jesus ele é feito sumo sacerdote por um juramento de Deus. E nisso então se destaca esta superioridade do sacerdócio exercido por Cristo. Embora não tivesse as credenciais terrenas para exercício do sacerdócio, Jesus possuía algo muito superior em relação às ordenanças terrenas. Seu sacerdócio foi estabelecido pelo próprio Deus e remetia a algo muito mais além dos limites desta terra. Seu ministério está atrelado ao serviço do santuário celestial, mas embora isso seja uma verdade gloriosa,
Ainda assim, ele precisou se encarnar para cumprir a etapa que cabia à humanidade e, por isso, foi tentado de todas as formas possíveis. Ao descrever as tentações de Cristo, os evangelhos eles apresentam categorias de tentações. Jesus foi tentado ao viver aqui na Terra como homem, e foi tentado de uma forma muito semelhante às minhas tentações, às nossas tentações. Mas veja, isso não é algo literal. Ele não teve todas as experiências que todos os seres humanos podem ter. E ele nem precisava disso. Jesus não precisava passar por todas as provações que uma mãe solteira passa, alguém que é viciado, ou alguém que enfrenta uma doença em fase terminal. Ele precisava passar pelas categorias principais de provações. E foi por isso que ele passou, especialmente na sua experiência no deserto da tentação. O objetivo do tentador ali no deserto era desviar Jesus da sua rota. Era colocar diante de Jesus atalhos para que ele pudesse, no mínimo, cumprir a sua missão sem passar pela cruz. Recuperar o domínio da terra, recuperar a posse da terra, mas desviando-se da cruz. As tentações que Jesus enfrentou, elas tinham vários aspectos. O primeiro deles é duvidar da palavra, colocar a palavra em xeque. E Jesus enfrentou isso de uma forma brilhante, citando, está escrito. Outra questão, dar honra e glória e adoração a outro ser, a outra coisa que não seja Deus. E Jesus também respondeu a essa tentação de uma forma brilhante. Mas a mais forte tentação foi a de usar o poder para benefício próprio, buscar o próprio benefício, a própria glória, que foi exatamente o pecado cometido pelo anjo adversário no céu, o orgulho, aquele que quis ser igual a Deus. Veja, interessante, esse anjo, que depois se tornou Satanás, ele quis ser igual a Deus, ele não era, e ele vislumbrou ocupar o lugar do Altíssimo. Jesus fez um movimento contrário. Jesus não julgou por usurpação o fato de que ele era igual a Deus. O Novo Testamento fala que ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, ou seja, foi um movimento descendente. Se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e uma morte vergonhosa, a morte de cruz. Ele chegou no fundo do poço, Jesus. Jesus, ao contrário de Satanás, Satanás disse, eu subirei, serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse, eu descerei, serei semelhante aos seres humanos. Portanto, Jesus pode se compadecer de nós, porque ele experimentou o que nós experimentamos de uma forma até mais ampla. Ao contrário do que você pode pensar, bom, Jesus não experimentou exatamente a minha tentação, então ele não me entende. Veja, Jesus experimentou provações, ele passou por tentações que nenhum ser humano é capaz de passar. Porque nós não temos a firmeza e a pureza que ele tem. A gente cai antes. O peso que ele suportou de tentação é infinitamente maior. Porque nós não conseguimos suportar esse peso devido à nossa natureza caída, impura, pecaminosa. Então nós podemos ter a certeza de que em Jesus há compaixão, ele tem simpatia, ele tem empatia com os seres humanos, porque ele se tornou como um de nós, ele se tornou semelhante a cada um de nós, ele passou pelos sofrimentos físicos que nós passamos, ele experimentou a rejeição, todas as dores emocionais, psicológicas. Jesus Cristo passou por isso. E quando eu recorro a Ele em oração, eu posso ter certeza de que lá está alguém que me entende e que enxuga as minhas lágrimas, é capaz de me abraçar e é capaz de me confortar de uma forma muito eficaz, porque Ele sabe exatamente o que eu estou passando. A gente observa, então, que o tema da misericórdia é um tema absolutamente crucial para a gente entender o sacerdócio de Cristo. Ele é mencionado em 2:17 e 18. O 18, em especial, enfatiza como que ele é capaz de nos socorrer, porque ele foi tentado nas coisas e ele quer nos socorrer. Esse ponto
ele é elaborado em mais detalhes no final do capítulo 4 e no início do 5, onde nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. O texto vai explicar também no início do 5 que é necessário que ele seja um ser humano para que seja sumo sacerdote, porque uma característica marcante do sacerdote é se compadecer, é lidar gentilmente com os ignorantes e aqueles que se desviam, porque ele está rodeado de fraquezas. Ele observa os seus irmãos, observa as necessidades. E Jesus, na condição humana, ele tem esses elementos, ele sabe o que é ser um ser humano. E é interessante notar como que o tema da misericórdia, ele é particularmente elaborado no capítulo 7, nos versos 23 e o 25, até o 25. E eu leio assim, olha. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número. Está se referindo aos sacerdotes do Antigo Testamento. Porque a morte os impede de continuar. Essa característica humana de mortalidade faz com que um sacerdote morra e venha outro substituí-lo. E então o verso 24 vai enfatizar a condição de Jesus. Ser humano, sim, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. O Cristo que ressuscitou, e a linguagem de ressurreição implica corporeidade, encarnação, ele tem um sacerdócio que é imutável, não é seguido por outros sacerdotes, porque ele vive para sempre. E esse é o ponto que vem no verso 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A vida humana de Jesus, eu estou falando agora do Cristo ressurreto, que ascende aos céus, também na condição humana, porque a ressurreição não faria sentido se não houvesse o corpo humano ali também. Ele é esse sumo sacerdote que vive para sempre, o Cristo ressurreto. E nessa condição de ressurreição, porque ele vive para sempre, ele é capaz de interceder por mim também, para que eu seja salvo para todo sempre. Um apelo muito bonito de nós observarmos aqui o Cristo que é encarnado, mas ele é diferente dos outros seres humanos marcados pela mortalidade. Ele vive para todo sempre, para interceder por mim e oferecer para mim a vida eterna nos méritos dele. Na teologia do livro de Hebreus, não apenas a morte é necessária. A encarnação e a morte, elas são fases desse ministério mais amplo de Jesus, que envolve a encarnação, a morte, a ressurreição e a ascensão. Nós, cristãos, precisamos recuperar a teologia, a profundidade da teologia da ressurreição e da ascensão. Não são meros detalhes. Muita gente pensa que a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu são meramente prêmios, né? Ele cumpriu a missão aqui na Terra, cumpriu tudo, então como um prêmio ele recebeu a ressurreição e a ascensão, ele pode voltar para casa. Não, Romanos afirma que Jesus ressuscitou para a nossa justificação, é parte do plano da redenção. A ressurreição não é um detalhe, não é algo que aconteceu depois que tudo foi cumprido, não, a ressurreição faz parte. E voltar para o céu na ascensão e entrar no santuário celestial também faz parte desse plano maravilhoso da salvação. O sacerdócio de Jesus no santuário celestial, ele é expiatório. Como a oferta sacrificial de Jesus ela não se encerra na cruz, veja bem, é preciso entender isso. No Antigo Testamento, no modelo do santuário, do tabernáculo, a morte do animal, da vítima sacrificial, era uma fase, a fase muito importante, você tinha que fazer o sacrifício de um animal perfeito, sem defeitos. Mas depois disso havia a aplicação, a manipulação do sangue. E geralmente o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no santuário carregando esse sangue. E ali ele aplicava o sangue. No caso de Jesus é a mesma coisa. Ele disse, está consumado ali na cruz. Sim, o que está consumado? Todo o plano da redenção? Não. Está consumado o sacrifício perfeito, que não precisa ser repetido, ele não precisa morrer de novo. Isso está consumado.
mas a ressurreição era absolutamente necessária para a nossa justificação. Por quê? Porque agora ele volta para o santuário celestial, teologia de Hebreus, ele aplica esse sangue e ele executa, ele exerce o seu ministério sumo sacerdotal a nosso favor. Isso é expiatório. Por isso a ressurreição é exigida. Ela não é um detalhe, um mero detalhe no plano da redenção. Hebreus afirma no capítulo 8, verso 4, que Jesus só poderia exercer o ministério sacerdotal no céu, no santuário que está no céu. Há um santuário lá, e é lá que ele é sacerdote. Portanto, a ressurreição gloriosa de Jesus e a sua ascensão e a sua entrada no santuário celestial depois da ascensão são igualmente importantes nesse grande processo de expiação. A oferta de Jesus inclui a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão e posterior entrada no santuário celestial. Portanto, essa é a importância da ressurreição. E outra importância da ressurreição de Jesus é o fato de que ele venceu a morte. Veja, a linhagem de Levi foi escolhida, os filhos de Arão, da tribo de Levi, foram escolhidos para se substituírem. Um morria, o outro assumia o lugar, no sacerdócio e no sumo sacerdócio. Jesus é de outra ordem, ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é essa figura enigmática, misteriosa do Antigo Testamento, um rei sacerdote que não tem genealogia, não tem, pelo menos registrado, não tem começo nem fim. Ele ilustra exatamente quem é Jesus. Sem princípio, sem fim. Aquele que vive eternamente para interceder. Hebreus 7 fala isso. Então Jesus não está limitado pela morte. A morte não conseguiu segurá-lo. Ele venceu a morte por vários motivos, porque ele não tinha pecado, aquela morte foi uma morte injusta, ele não merecia, ele carregou, ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz esteve sobre ele. Então a morte não pôde segurá-lo. E é por isso que ele é esse perfeito sumo sacerdote. A gente não precisa esperar outro. A morte não limita o sacerdócio de Jesus. Ele saiu da tumba de uma forma gloriosa, depois ascendeu, entrou no santuário celestial e, de acordo com Hebreus 8, Hebreus 9, ele entrou ali pelo seu próprio sangue. Ele não levou sangue de animais, ele levou o símbolo da sua própria vida. Sabe? A vida da carne está no sangue. Jesus entrou lá pelo seu próprio sangue, ou seja, pela sua própria morte e ressurreição. Ele precisava ressuscitar para levar esse símbolo da vida ao santuário celestial a nosso favor. A excelência do ministério de Cristo fica evidente justamente pela limitação do alcance do sistema do santuário terreno. Cada sacerdote desde Arão estava fadado a perecer, pois ainda estavam debaixo dos efeitos do pecado no mundo. Mas Cristo, um cordeiro perfeito e sem qualquer culpa, é morto de forma injusta, sem ter cometido qualquer pecado e, portanto, não está limitado aos efeitos da morte pelo pecado. E assim, ressuscita e assume seu lugar de direito no santuário do céu. A carta aos Hebreus desenvolve o tema do ministério sumo sacerdotal de Cristo de uma maneira bastante magistral. Mas quando nós olhamos Hebreus, nós precisamos entender que a argumentação do autor procura estabelecer a superioridade daquilo que Cristo realiza, daquilo que ele realizou, daquilo que ele realiza. E desde o próprio começo, o autor já começa enfatizando a superioridade da revelação que foi feita através de Jesus Cristo. Uma revelação de Cristo é superior. Posteriormente, chegando no capítulo 3, ele apresenta a Jesus como sendo superior a Moisés. E ainda aqui no primeiro capítulo, ele apresenta a superioridade de Cristo aos anjos. Então, tudo que se relaciona a Cristo é superior. Aquilo que Jesus realiza é superior. E ele avança na sua argumentação, mostrando também a superioridade do sacerdócio de Cristo ao sacerdócio da antiga aliança.
e vai desenvolver esta argumentação de uma maneira mais plena no capítulo 7, por que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da Antiga Aliança. E como é um sacerdócio superior, também o seu santuário é um santuário superior. Então, em tudo do que diz respeito à obra de Cristo, ela é superior. Por quê? Porque tudo aquilo que veio antes, embora fosse ordenado por Deus, tivesse um propósito dentro do plano de Deus para o seu povo de então, mas tudo isso na argumentação do autor de Hebreus é o quê? É uma sombra, Está apontando para algo melhor que viria. E esse melhor que veio na pessoa de Jesus. Então, a multiplicidade de sacrifício que existia no sacerdócio levítico, se nós imaginarmos aqui, fizermos uma conta rápida, arredondando os números para facilitar, que o santuário tenha entrado em operação no ano 1400 antes de Cristo, e vamos ficar apenas com estes 1400 anos, e que nós tivéssemos apenas 2 sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Mas se você multiplicar 1400 anos por 365 dias, quantos milhares de animais não foram sacrificados durante esse período? E tudo isso para quê? Apontando para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. Realizar um único sacrifício, a superioridade de Cristo. Não precisa repetir, o mais perfeito sacrifício já foi oferecido, para que agora ele possa ministrar no verdadeiro tabernáculo, capítulo 8, verso 2 de Hebreus. Esse tabernáculo edificado pelo próprio Senhor. E ali é onde Jesus desempenha o seu ministério sumo sacerdotal em favor da humanidade. Então, observe, a antiga aliança tinha suas leis, a antiga aliança tinha os seus sacerdotes, mas esses sacerdotes, devido à própria limitação do ser humano, chegavam a um fim, tinha que ser substituído. Nesse ministério sacerdotal da antiga aliança, os sacrifícios tinham que ser repetidos dia a dia. Mas agora chega alguém, no caso Jesus, que é eterno, visto que ele é Deus, e ao mesmo tempo é homem, e oferece o sacrifício de si mesmo, superior ao sacrifício de animais, e assume então o seu papel sumo sacerdotal em favor, agora não apenas de um povo, mas em favor de toda a humanidade. Um sacrifício que é realizado e que alcança o mundo inteiro. E os benefícios desse sacrifício são disponibilizados ao mundo inteiro. E esses benefícios estão disponíveis a cada dia, a qualquer um que quiser dele se apropriar. O conceito bíblico de expiação, ele é um conceito muito mais abrangente, né, que envolve várias etapas, e não apenas o abate ou a imolação da vítima sacrificial em si. Uma oferta, ela incluía a apresentação do animal, o abate desse animal e a manipulação do sangue dessa vítima. Então você tinha 3 passos. Você tinha que apresentar o animal, tinha os critérios para a apresentação do animal. Você tinha que sacrificar, matar esse animal. E o terceiro passo é coletar esse sangue e aspergir esse sangue ou derramar esse sangue nos lugares indicados. Então, tudo aquilo que acontece no santuário celestial depende daquilo que foi realizado na cruz. Ou seja, sem a cruz não haveria santuário. A presença do altar do sacrifício na porta do santuário é um indicativo marcante e essencial de que o que acontece ali é base para tudo aquilo que vai acontecer na sequência.